O Evangelho de Marcos capítulo 8. Naqueles dias, quando havia uma multidão muito grande, e não tinham o que comer, Jesus chamou os seus discípulos a si, e disse-lhes: Tenho compaixão da multidão, porque já há 3 dias que estão comigo, e não têm o que comer. E se eu os deixar ir sem comer para suas casas, desmaiarão no caminho, porque alguns deles vieram de longe. Os seus discípulos lhe responderam: De onde poderá alguém saciar estes de pão aqui no deserto? Jesus lhes perguntou: Quantos pães tendes? E eles disseram: 7. Então mandou à multidão que se sentassem no chão. Em seguida, tomou os 7 pães, e tendo dado graças, partiu-os, e os deu a seus discípulos, para que os pusessem diante deles. E eles os puseram diante da multidão. E tinham uns poucos peixinhos, e havendo dado graças, disse que também os pusessem diante deles. Eles comeram, e se saciaram, e levantaram, do que sobrou dos pedaços, 7 cestos. Os que comeram eram quase 4.000. Depois os despediu, e logo entrou no barco com os seus discípulos, e veio para a região de Dalmanuta. Os fariseus vieram, e começaram a disputar com ele, pedindo-lhe sinal do céu, para o testar. E ele, suspirando profundamente em seu espírito, disse: Por que esta geração pede um sinal? Em verdade vos digo, que não se dará sinal a esta geração. Então os deixou, voltou a entrar no barco, e foi para outro lado do mar. E os seus discípulos haviam se esquecido de tomar pão, e nada tinham, a não ser um pão com eles no barco. E Jesus lhes deu a seguinte ordem: Prestai atenção, tende cuidado com o fermento dos fariseus e o fermento de Herodes. E indagavam-se com os outros, dizendo: É porque não temos pão. Jesus soube e lhes disse: Por que indagais que não tendes pão? Não percebeis ainda, nem entendeis? Ainda tendes o vosso coração endurecido? Tendes olhos, e não vedes? Tendes ouvidos, e não ouvis? E não vos lembrais de, quando parti os 5 pães entre os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços levantastes? Responderam-lhe: 12. E quando parti os 7 entre os 4.000, quantas cestas cheias de pedaços levantastes? Eles disseram: 7. Ele lhes perguntou: Como não entendeis? Então veio a Betsaída, e trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe que o tocasse. Ele tomou o cego pela mão e o tirou para fora da aldeia. Depois cuspiu nos olhos dele e, pondo as mãos em cima dele, perguntou-lhe se via alguma coisa. Ele levantou os olhos e disse: Vejo as pessoas, pois vejo como árvores que andam. Então Jesus pôs de novo as mãos sobre os seus olhos, e o fez olhar para cima. Assim ele ficou restabelecido, e passou a ver todos claramente. Então o mandou para sua casa, dizendo: Não entres na aldeia, nem contes a ninguém da aldeia. Jesus saiu com os seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe, e no caminho perguntou a seus discípulos: Quem as pessoas dizem que eu sou? Eles responderam: João Batista, e outros, Elias, e outros, algum dos profetas. E ele lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro lhe respondeu: Tu és o Cristo. E lhes ordenou que a ninguém dissessem aquilo dele. E começou a lhes ensinar que era necessário que o Filho do Homem sofresse muito, e fosse rejeitado pelos anciãos e pelos chefes dos sacerdotes e escribas, e que fosse morto, e depois de 3 dias ressuscitasse. Ele dizia essa palavra abertamente. Então Pedro o tomou à parte, e começou a repreendê-lo. Mas Jesus virou-se e, olhando para os seus discípulos, repreendeu Pedro, dizendo: Sai de diante de mim, Satanás. Pois tu não compreendes as coisas de Deus, mas sim as humanas.
Então chamou a si a multidão com os seus discípulos, e disse-lhes: Quem quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz, e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, esse a salvará. Pois que proveito teria alguém, se ganhasse o mundo todo, e perdesse a sua alma? Ou que daria alguém em resgate de sua alma? Porque todo aquele que se envergonhar de mim e de minhas palavras nesta geração adúltera e pecadora, também o Filho do Homem, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos, envergonhar-se-á dele. Pastor compassivo, ensina-nos a ter compaixão pelas multidões que são como ovelhas sem pastor. Multiplica nossos parcos recursos enquanto os oferecemos a Ti com fé. Ajuda-nos a reconhecer-Te nas tormentas da vida e a não sermos aterrorizados pelas circunstâncias. Que possamos ficar maravilhados com Teu poder e entender que Tu és o pão da vida. Por Cristo, nosso Senhor. Amém.